sensação que muita gente carrega e que na maioria das vezes nem percebe que está ali. Porque não é o tipo de coisa que aparece óbvio no dia a dia. Ela não vem com um nome muito claro, mas ela está presente na forma como você pensa, na forma como você reage e principalmente na forma como você tenta lidar com o que acontece com você. É a necessidade de controlar tudo. Controlar o que vai acontecer, controlar como as coisas deveriam ser, controlar o comportamento das pessoas. E quando algo sai fora ali do esperado, aí vem o incômodo. Que esse incômodo ele não é leve. Ele vem com uma tensão no corpo, uma inquietação, uma ansiedade que parece precisa pedir ação ali imediata, como se aquilo ali não pudesse simplesmente estar acontecendo daquele jeito. E o que quase ninguém percebe é que essa necessidade de controle não começa fora, ela começa dentro. E hoje eu vou te mostrar o que é que está por trás disso. O que é que está por trás dessa sua necessidade de controlar tudo. De um jeito que você vai entender com muito mais clareza e vai perceber como agir no seu dia a dia. E talvez você já tenha sentido isso em situações muito simples ali do dia a dia. Coisas que você acaba fazendo no seu dia quando algo não sai do jeito que você planejou, ou quando alguém age diferente do que você esperava, ou quando uma situação foge completamente do que você tinha programado, do que você tinha imaginado. E naquele momento, parece que você não pode só observar o acontecimento. Parece que você precisa fazer alguma coisa, resolver, ajustar, corrigir, como se deixar aquilo ali simplesmente acontecer fosse desconfortável demais para você. Mas deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Isso não é sobre controle. Por incrível que pareça, isso não é sobre controle. Existe algo por trás disso, que eu vou te explicar hoje, que vai fazer, de alguma forma, você entender por que você age assim, sem que você perceba conscientemente. E quando você entende isso, você vai parar de brigar com o comportamento e vai começar a entender a raiz desse seu comportamento. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, sou mentora e eu acompanho pessoas que vivem exatamente isso, tentando manter tudo no controle e se sentindo cada vez mais cansadas. Por quê? Porque elas não entendem por que isso acontece. Essa necessidade de controlar, ela não vem da força, ela vem do medo. Mas não de um medo óbvio. Não é aquele medo que você reconhece na hora. Não é sobre ele. É um medo mais silencioso, que parece ali disfarçado. Você não acorda pensando, hoje eu tô com medo. Mas esse medo, ele aparece na sua necessidade de prever tudo, na tentativa de evitar erro, na dificuldade de aceitar quando algo foge do que você esperava. E como você não reconhece isso como medo, você só sente a urgência e a necessidade de controlar as coisas. E aqui talvez esteja o ponto que é muito importante. Quando você tenta controlar tudo, você não está tentando controlar a vida, você está tentando evitar sentir algo dentro de você. E isso muda completamente a forma de enxergar esse seu comportamento. Percebe? Imagine uma situação que é muito comum. Imagine que você combina algo com alguém. Você se organiza, você se prepara e essa pessoa atrasa. Ou, de repente, na hora, ela muda o combinado com você. Naquele momento, vem um incômodo que não é pequeno. É uma tensão, é uma irritação, como se algo tivesse sido quebrado naquele momento. E você sente que você precisa agir, que você precisa resolver, que você precisa ajustar, retomar o controle. Mas se você parar para observar, não é sobre o atraso, é sobre o que aquilo ali despertou em você. Pode ser uma sensação ali de desrespeito, como se aquilo ali dissesse para você: o que você organizou
não é tão importante assim. Pode ser uma frustração, porque você criou uma expectativa e aquilo ali não aconteceu. Pode ser até um desconforto de não saber como fazer naquele momento mais, como agir. E quando esse desconforto ele aparece, você tenta controlar. Você tenta, né, não para resolver a situação, mas para sair da sensação que aquilo ali trouxe para dentro de você. Percebe? Entenda o seguinte, e isso acontece porque a sua mente, ela busca segurança o tempo todo. A sua mente, ela está buscando segurança. Ela quer previsibilidade, ela quer saber o que vai acontecer. Porque quando você acredita que sabe o que vai acontecer, você se sente muito mais seguro. Só que tem um detalhe. A vida, ela não segue o seu padrão. As pessoas mudam, as situações mudam, e isso cria um conflito interno dentro de você. Entre o que você precisa sentir e o que você gostaria que fosse. Percebe? E isso vai gerando um ciclo. Esse conflito, ele gera tensão. Essa tensão, ela faz com que você tente cada vez querer controlar mais. E quanto mais você controla, mais você tenta controlar, mais cansado você fica. Porque você está tentando sustentar algo que não depende só de você. E esse é o ponto que vai mudar tudo. O controle, ele não traz segurança. Ele mantém você em alerta constante. Tentando ali prever, tentando evitar, tentando garantir que algo não pode ser garantido. Agora que você consegue enxergar isso, de alguma forma, com muito mais clareza, faz sentido pensar em como começar a sair desse padrão. E o primeiro passo não é parar de controlar. Isso não funciona, porque o controle é um efeito. Então, o primeiro passo é perceber. Você precisa perceber. Perceber quando isso acontece. Quando algo foge do esperado. Quando surge aquela urgência. E nesse momento, em vez de reagir automaticamente, você observa e se pergunte: o que eu estou tentando evitar sentir agora? O que você está tentando evitar sentir? E quando você começa a perceber isso, você não precisa mais controlar da mesma forma, porque você entende o que você está ali sentindo, você entende o que está acontecendo dentro de você. E isso te dá liberdade. Liberdade de você não precisar reagir na hora, de você não precisar ajustar tudo ali imediatamente, de você não precisar carregar o peso, de tentar fazer tudo para dar certo o tempo inteiro, percebe? Porque você começa a perceber que o desconforto que aparece não é algo que você precisa eliminar na hora, é algo que você pode entender, e quando você entende, você não se desespera mais do mesmo jeito. Você não se pressiona do mesmo jeito. Você não perde, de alguma forma, se perde dentro da situação. Percebe isso? Você continua ali, mas de um jeito diferente, muito mais consciente, mais presente e, principalmente, menos em luta com o que você está sentindo. Compreende? E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo, de tudo isso agora. Não é sobre controlar melhor, é sobre não precisar controlar tudo o tempo todo. E quando isso começa a acontecer, a sua relação com as situações, ela muda. A sua relação com as pessoas muda. E principalmente, a sua relação com você, ela muda. Porque você deixa de se cobrar por não conseguir lidar perfeitamente com tudo o tempo todo. E você começa a se entender de um jeito muito mais humano com você mesmo. E se em algum momento desse vídeo você se reconheceu, se de alguma forma fez sentido para você, não deixe isso passar. Por quê? Porque esse tipo de consciência, quando você começa realmente a aplicar na sua vida,
vai mudando aos poucos. Você não precisa também fazer tudo de uma vez, porque a forma ali, você se ver no dia a dia, ela já muda. Então, salve esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa entender sobre isso. E de alguma forma, se você quer aprofundar mais sobre isso, se inscreva aqui no canal. A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá.